A realidade de um comércio nos dias de hoje. Você acha que o Brasil tem crise? Na verdade, o Brasil não tem crise. As situações estão se diluindo. Hoje, o que mais você vê em cada esquina é uma papelaria, um supermercado, uma farmácia. E os comércios são os mesmos. São as mesmas coisas. O mesmo padrão. A única diferença é que, às vezes, um comércio tem o produto e o outro não. E isso que faz uma crise. Na verdade, não existe a crise. O dinheiro está sendo diluído para todas as pessoas. Se antes você tinha um supermercado no seu bairro, hoje às vezes você tem 3 supermercados. Então acaba que o quê? O dinheiro que ia para uma pessoa, ele se diluiu em 3. Ele dividiu. E acaba que as pessoas pensam que isso é uma crise. Na verdade, não é uma crise. É uma diluição de dinheiro. Então, se você tem R$100 no bolso, beleza, ótimo. Agora, se você pega esses R$100 e divide para 3 pessoas, vai virar 33 e pouquinho. Se você dividir em 5, vai virar R$20. Isso não é uma crise, isso é diluição. É isso que acontece. E hoje as pessoas não estão se reinventando, só estão copiando. E nem está fazendo uma cópia com alguma atualização. O importante é que a pessoa poderia pegar aquilo como base e ampliasse, colocasse outra coisa em conjunto. Com isso, o mercado dele ia mudar. Por quê? Todos nós, seres humanos, queremos algo melhor, correto? E se a gente quer algo melhor, a gente vai escolher o que é melhor, óbvio. E aí, se esse cara tem um comércio e ele coloca alguma coisa a mais no comércio dele, automaticamente o público vai para esse pessoal. É assim. Então, isso é com todo mundo. E muitas pessoas pensam que isso é crise. Não é crise, é mudança. É comodismo que está acontecendo com as pessoas. E elas estão sem ideias. Mas por quê? Elas não têm ideias, não têm força para poder raciocinar. Mas ela tem força para ficar com o dedão por horas no telefone, no WhatsApp, passando tempo. E acaba que a linha de raciocínio, como o pensamento cansa, pensar cansa e a pessoa não desenvolve. Por isso que existe crise. A crise é exatamente isso, diluição de valor. O que eu vejo, no meu ponto de vista, que acontece com as lojas. As lojas, o atendimento, o cara não procura explicar para o funcionário por que tem que ser o atendimento daquele jeito. Ele não entende. E aí o funcionário, ele só enxerga uma coisa, mas ele não sabe o porquê. Ele não sabe o por trás do atendimento, de um bom atendimento, de cada detalhe que você fala num atendimento. Como o funcionário não sabe o que é aquilo, acaba que, como o patrão não ensina para o funcionário não sabe, ele fica perdido, ele fica desorientado. Aí ele faz as coisas que ele não sabe qual é o contexto, a coisa dá errado e o patrão chama atenção. Mas o erro não é do funcionário. O erro é do patrão que não soube orientar, explicar do porquê. Por que nós temos que fazer a coisa de tal jeito? Por que nós temos que fazer a coisa de outro jeito? Entendeu? Existe um contexto atrás disso. E os comércios, cada dia que passa, padarias, né? É sempre assim. As padarias, vou falar da padaria, que a padaria você consegue ver com mais nitidez, com mais clareza, né? Porque a padaria está no dia a dia, toda hora. Você chega na padaria que não tem nada, está lá com aqueles produtos lá que só vem vencendo e tal, muito em cima ali. Aquilo ali é uma padaria que vende para a pessoa que quer comprar o mais barato possível, que não tem condição nenhuma. Aí chega um outro cara, monta uma padaria, coloca um monte de coisa, coloca almoço, coloca comida japonesa, coloca sanduíche, coloca um monte de tipo de bolo e tal, e o cara arrebenta. Mas por quê? Às vezes você está numa casa, o que está por trás disso? Às vezes você está numa casa que está você, sua mulher e seus filhos. Um exemplo, né? E aí o seu filho quer comer uma coisa, sua mulher quer comer comida japonesa, você quer comer um sanduíche. O que vai acontecer? Todo mundo vai nessa padaria, porque lá tem o gosto de cada um. É isso que as pessoas não entendem, e isso se aplica em qualquer comércio. Seja aviamentos,
seja produto para academia, seja roupa, seja prestação de serviço, seja como você, como um professor de inglês, um professor de matemática, um professor de português. Você pode ser um professor de português, dar aula particular e incrementar outras coisas ao redor, né? Em vez de ficar só nessa, uma aulinha particular ali e pronto. Você pode, a aulinha particular é o seu início, né? Você dosar aí o seu tempo que você tem até você migrar e sair de uma escola e trabalhar para si próprio e você poder ganhar o dobro do que você ganha na escola. Você como professor, você pode ganhar o dobro. Só que o problema é que você não sabe o que aplicar. E aí entra outra coisa que está por trás. Por que você não sabe como aplicar isso? Você não sabe aplicar porque você não teve experiências. É diferente. Como você trabalhou 1, 2 ou 3 lugares, você não tem habilidades. Como assim habilidades? Você não tem um leque de parâmetro para escolha nas suas habilidades. Você tem poucas habilidades. E com isso você ficou engessado. Você não sabe como agir. Você não sabe qual é o preço. Por que daquele preço? Isso é importante. Por que daquele preço de aula particular? Você não sabe qual é o valor real de uma aula particular. E aí você fica travado. Isso é para qualquer comércio. Seja serralheiro, seja pedreiro, seja pintor, seja eletricista. Tudo isso é um conjunto. Por isso que as pessoas pensam que o país vive em crise. Mas por quê? As pessoas elas têm medo de falar de dinheiro. Igual agora eu vou falar de dinheiro também. Estou falando sobre coisas de trabalho, alertar sobre trabalho. O que você compra é uma coisa formal. Você compra um conteúdo de educação financeira, o cara te ensina que o cara fala com você, você transfere a responsabilidade para ele, aí ele fica com essa responsabilidade, né? Você transferiu, opa, o que esse cara falar deu certo, né? Aí você não pensou, você só está seguindo uma regra. Aí ele vira para você e fala, você vai ganhar 80% do seu salário, você vai poder usar com algumas coisas aí, você vai escolher, vai te passar uma lista do que é, 10% você vai investir, 10% você vai guardar para fundo de reserva. Isso é tremenda balela. Isso é uma balela. Por quê? Eu quero ver você sair da renda que você tá, como dobrar a sua renda? Com o seu próprio trabalho. Como aumentar a sua renda 20% em 6 meses? Como aumentar o seu lucro? O seu lucro, não é renda, não é faturamento. O seu lucro em 20%. Como capitalizar 20% mais clientes? Ah, Guilherme, é só fazer panfletagem. Não, não é assim. Panfletagem você pega qualquer uma pessoa. Eu falo aumentar o seu público real, um público que é fiel. Na hora que o cara já vem a você, ele já é fiel a você desde quando saiu de casa. É isso que é a chave dos negócios, é isso que é a chave das lojas funcionarem, as lojas funcionarem bem, entendeu? Para você poder evoluir na sua loja como autônomo, como um prestador de serviço ali, entendeu? Seja se você tá no meio ali como intermediário ou não, entendeu? É isso que você precisa de entender. No Brasil não existe crise. O que existe são diluições de dinheiro, porque tem um monte de gente fazendo a mesma coisa. Tem um monte de gente vendendo o mesmo conteúdo, o mesmo produto. Foi uma transferência de responsabilidade muito grande. Vamos colocar na mão de um, vou fazer o que ele está falando. E pronto. É assim. Agora, se sua loja tem algum tipo de fraqueza, você está achando estranha a sua loja, comente aqui embaixo tudo que está acontecendo com a sua loja. Deixa aqui. Fala qual é o ramo, quanto tempo você está na loja. Explica aqui que eu vou entrar em contato com você, vou te mandar uma mensagem aí pra gente poder falar mais, beleza? Mas vamos lá, voltando aqui. O que você precisa de entender é que educação financeira, o mundo, ele é um sistema. O mundo é um sistema. O mundo todo é um sistema. É um sistema que ele não para, ele está ali funcionando, ele está desenvolvendo, crescendo, como o nosso corpo. Quando a gente nasceu, a gente era uma gota, né? Vamos dizer assim, quando a gente surgiu, era uma gota. Aí
Fecundou, crescemos, nascemos. Saímos aqui e estamos respirando esse ar. É o mesmo sistema. O sistema que a gente vive, ele é como o corpo. Todo dia ele está crescendo. O sistema cresce. Só que o que você ganha na sua loja, ou o padrão que você está fazendo de loja, o seu padrão de loja, de comércio, como autônomo, ele está estagnado. Ele é o mesmo padrão sempre. O seu padrão, ele é o mesmo. Você não mudou o seu padrão. Ah, mas o cara é pedreiro, ele quer trabalhar só levantando muro. Não tem problema dele fazer só levantamento de muro. O problema não é esse. O problema é o que ele vai fazer depois de levantamento de muro. Ele tem que criar meios de criar uma outra renda. Ou criar meios, ou não, e criar meios de fidelizar os clientes. Como que ele faz isso? Ele mostra como está sendo o muro, como é feito, ele mostra o detalhe do muro, como o muro está alinhado, ele mostra cada passo do muro. É isso que vai fidelizar o cliente. Entendeu? A mesma coisa, um mecânico. O mecânico é a mesma coisa. Ele vai mostrar para o cliente detalhes das coisas. Tem cliente que não quer saber. Ótimo, beleza, porque o cliente já confia no seu trabalho. Ele já sabe qual é o seu trabalho. Ele já saiu fiel de casa. Lá, não, quero sair de casa, ele já saiu fiel a você. Ele já sabe qual é o nível de qualidade do seu trabalho. E aí, como as pessoas trabalham ao contrário disso, elas pensam que o país tem crise. O país não tem crise. Esse sistema que existe, ele está sendo quebrado e as pessoas não entendem. Olha o que o Uber fez. Um monte de empresas entraram em crise. Quebraram. Por que elas entraram em crise e elas quebraram? Porque às vezes elas viviam trocando 6 por meia dúzia. Ela não obtinha lucro. Como ela não obtinha lucro, ela sempre precisava de pegar um empréstimo para se desenvolver. Como os juros subiram e aí foi cortado esses empréstimos, ela não tinha condição de sobreviver. Porque o que alimentava ela era os empréstimos. Ela ia lá, precisava de um dinheiro, fazia um empréstimo e vivia mais um tempo. Fazia um empréstimo e vivia outro tempo. Fazia um empréstimo e vivia outro tempo. Como ela fazia isso, ela estava sobrevivendo. Como cortou os empréstimos, o que aconteceu? Opa, não temos crédito aqui para você. O que aconteceu? Ela teve que fechar. Aí é onde que a empresa fecha. Por quê? Porque ela não tem onde, ela não tem alguém para dar uma mão para ela continuar seguindo em frente. E aí vem a quebradeira. Começa com diversas empresas. As grandes vão quebrando, depois as outras grandes, depois a outra abaixo, a outra abaixo, a outra abaixo, e chega em todo mundo, e aí vira essa bagunça. Aí todo mundo foi para quê? Para Uber. Por que foi rodar de Uber? Porque o Uber, todo mundo estava precisando de ir para algum lugar e não queria esperar muito o ônibus. E o que é isso? Todo mundo foi para onde? Centralizar no mesmo lugar de novo. Foi todo mundo para o Uber. Quando o Uber chegou aqui, que ele pagava muito bem, era por quê? Porque ele não tinha quem rodar. Hoje, por que o Uber sempre vem abaixando o preço? Porque tá cheio de gente para rodar. Oferta e demanda. Por que entra aquele sistema dinâmico, né, do Uber? Por quê? Porque tá faltando carro. Aí, ou seja, você não vai por R$10 fazer a corrida. Aí fica no dinâmico, aumenta 20%. Aí vai para 12%. Aí você aceita. Para você, isso é um termostato que tem em você com relação ao dinheiro. Ah, não, 10 para mim não vale a pena, não. Não, mas 12 eu vou. 12 eu vou. 12 para mim tá ótimo. É isso que acontece. E isso acontece internamente em você. Você pensa assim. Com relação ao dinheiro, em tudo que você vê, você pensa assim. Você vai comprar uma camisa, compra uma camisa de marca. Nossa, tô bonito. É simplesmente uma marca. Um tecido que nem esse. Há um detalhe, o tecido é um pouco diferente. É pano do mesmo jeito. O que muda? Aqui dentro. Se você tá com essa camisa, se você tá com a camisa de marca, o que muda? A sua personalidade. A sua pessoa, ela tem que ser a mesma. A sua pessoa não vai mudar
por causa da camisa. Pode ter parecido para você meio contraditório, aí ficou meio estranho, mas você não pode se mudar por causa da camisa. E muitas das vezes a camisa é como a gente se veste para ir numa festa. A gente acha que nós estamos bonitos, mas cada um tem um gosto. Se você acha que você está bonito, todo mundo na festa vê que você está feio, você está feio. Ah, mas para mim o que importa é para mim. Sim, é isso que acontece crise. O que importa é para mim e não para o meu cliente. Não é o meu cliente que eu tenho que ver. Eu tenho que ver eu. Eu tenho que ver a mim. E você esquece que isso é uma via de mão dupla. Você entrega bem para receber bem. Você entrega mais para receber mais. Você entrega pouco para receber pouco. Se você entrega um serviço ruim, você acha que o seu cliente vai te indicar para alguém? Você acha que o seu nome vai ficar sendo falado? Não. Vai ficar sendo queimado. Pior, vai ser negativado, né? Não vai ficar nem no mais ou menos. Agora, se você entrega um serviço bom, de extrema qualidade, o que vai acontecer? A pessoa pira. Nossa, que serviço bem feito. Ah, eu preciso de fazer tal serviço. Não, vai no fulano que o serviço dele é bem feito. Só que entra um ponto, nesse meio entra um ponto que você não sabe qual é o valor do seu serviço. Porque voltando lá no Uber, a 12 para mim tá bom. Então se você ia cobrar um serviço que fosse um valor X e você poderia cobrar 1x e meio, você continua cobrando um X. Porque dentro da sua cabeça existe um termostato. É um termostato que faz com que para você tem que receber 1x. E você não pode cobrar 1x e meio. É uma crença que você tem. Crise no Brasil, ela existe por causa disso. Nós somos rodeados de crenças limitantes e a gente não consegue desenvolver. É muito conteúdo aqui. Eu sei que você deve estar com a cabeça fervendo. Então eu peço que você deixe o seu comentário aqui sobre o que você achou desse vídeo. Qualquer coisa que você escrever relacionada ao seu desenvolvimento será ótimo. Por quê? Eu vou conseguir ler, entender seu ponto de vista e para o YouTube isso mostra que é relevante. Brasil não tem crise. Brasil tem gente explorando trabalhadores e os trabalhadores cada dia que passa mais cego que não entende o seu real valor. É isso que está acontecendo no Brasil.